Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje eu quero falar sobre o campo de batalha da mente. A mente é o território onde a guerra acontece. Essa guerra invisível. Então, a guerra espiritual, ela não começa no ambiente físico, mas ela começa no interior. Ela começa na mente, onde as ideias se tornam crenças e as crenças moldam o comportamento. Então, o campo de batalha da mente é o lugar onde a verdade de Deus confronta as mentiras do inimigo. A mente humana é o principal alvo de Satanás, porque é nela que se definem os pensamentos que vão governar o coração e as decisões que dirigem a vida. Então, quando nós perdemos a batalha na mente, nós perdemos toda a batalha. Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. John Stott ele escreve assim: o cristianismo começa na mente. A transformação espiritual nunca acontece sem a renovação do pensamento. Martinho Lutero, que vai enfrentar suas próprias batalhas mentais, a gente vê isso na história dele, ele dizia assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que façam ninhos nela. Então, toda batalha espiritual, onde se manifestar, antes de ela se manifestar no mundo exterior, ela começa nas ideias, ela começa nas emoções e convicções. Então, quando eu e você, ideias, emoções, convicções, precisamos ter muita clareza que estamos fortalecendo aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. Então, a guerra espiritual começa na mente e nas emoções. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As fortalezas espirituais mencionadas por Paulo não são construções mentais, não são construções mentais, padrões de pensamento que resistem à verdade de Deus. Então, o inimigo, entenda bem, o inimigo, ele vai tentar construir pensamentos, padrões que vão resistir à verdade de Deus. Por isso que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Então o inimigo busca dominar o raciocínio, distorcer a percepção e as emoções. Jonathan Edwards vai dizer assim: a mente é o campo onde a graça e o pecado disputam território. Olha que frase fantástica. A mente é o campo onde a graça de Deus, a graça que liberta, a graça que salva, a graça de Deus, ela disputa território com o pecado. O pecado é o que mata, é o que escraviza, é o que domina. Então, é na mente que esse campo de batalha acontece. Então, entenda, essas fortalezas, elas podem ser mentiras sobre quem Deus é. Por exemplo, dizer assim: Deus não importa. É uma mentira. Ela pode ser sobre quem nós somos. Por exemplo, você não é digno. Ou sobre o futuro. Não há esperança. Então é na mente. A mente é o alvo. As emoções são o eco. Então, se você for entrar em uma batalha espiritual, você precisa trabalhar a sua mente. Precisa trabalhar a sua mente. John Owen diz assim: Satanás primeiro planta pensamentos, depois provoca paixões, e quando estas são inflamadas, ele governa o coração. Olha que frase. Satanás primeiro planta pensamentos, depois provoca paixões, e quando estas são inflamadas, ele então governa o coração. Então a guerra espiritual é, portanto, uma batalha intelectual e ofensiva. É o conflito entre a fé e o medo, entre a verdade e a ilusão, entre a palavra e o engano. Por exemplo, algo que eu observei muito dentro das igrejas é no ministério de intercessão. Aí as pessoas falam assim: pastor, quem trabalha ali na intercessão, quem está ali servindo na intercessão, ele passa por tantas lutas espirituais, tantas guerras, porque a gente está se colocando na brecha, orando. É verdade. Mas eu queria que você pensasse em algo. Eu sempre levo essas pessoas a pensar: meu irmão, você está ali orando pela igreja. E eu falo com elas: imagine se você estivesse no meu lugar. Além de intercessor, além de orar, além de trabalhar, além de ministrar.
E aí eu vejo na intercessão muitas pessoas sofrendo, sim, ataques muito fortes de Satanás. Mas tudo começa na mente. Na mente. Então a guerra espiritual é uma batalha intelectual e afetiva. Então se a mente não estiver bem, nós vamos perder essa batalha. Porque Satanás trabalha através das mentiras, através do engano. João 8,44 diz assim: ele é mentiroso e pai da mentira. Gênesis 3,1 diz: é assim que Deus disse. Então você vai ver que lá no Éden, a serpente vem para colocar dúvida. Então o método inimigo desde o Éden não mudou, é mentir. Ele é o pai da mentira. Então ele não precisa destruir o homem com força. Basta fazê-lo duvidar da verdade. Basta fazê-lo acreditar na mentira. Então o engano é a arma mais eficaz das trevas. Por quê? Porque ela contamina a fé e ela vai paralisar o propósito. Santo Agostinho vai dizer assim: o diabo é o macaco de Deus. Não cria nada, apenas imita e distorce. Então Satanás, ele opera na mente sugerindo falsos pensamentos. Ele vai sugerir dizer a Deus não é bom. Ele vai sugerir você não será perdoada, sua oração não muda nada. E quando essas ideias entram, quando essas ideias encontram terreno, se elas não forem discernidas, elas vão se tornar fortalezas. E se tornando fortalezas, é difícil vencê-las. Wayne Grudem diz assim: o engano é a inversão da verdade. Satanás não nega Deus abertamente, mas distorce a imagem de Deus em nossas mentes. Então, olha aqui. Satanás não nega Deus abertamente, ele distorce a imagem de Deus. Então, o primeiro passo da vitória espiritual é identificar e substituir as mentiras por verdades bíblicas. Então, o combate espiritual começa com o discernimento teológico. A mente alimentada pela Escritura, ela vai se tornar imune ao governo das trevas. Então, a palavra de Deus, essa palavra é o filtro da verdade que liberta. João 8,32, ele vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salmo 119,11, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, a mente só é liberta quando é iluminada pela palavra. Então, na guerra espiritual, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Então, ela separa a verdade do engano, a convicção da emoção, a fé da dúvida. Martinho Lutero escreve: a palavra de Deus é viva, quando a mente se prende a ela, o diabo não tem espaço para entrar. O apóstolo Paulo vai dizer assim: de levar cativo todo o pensamento. Ele está falando aqui de um ato de disciplina espiritual e teológica. Calvino vai explicar assim: a mente é o trono de Deus. Quando está sujeita à sua palavra, quando se afasta dela, torna-se o trono de Satanás. Então, a mente é o trono de Deus se ela estiver sujeitada à palavra. Mas se ela se afastar da palavra, ela vai se tornar o trono de Satanás, não o trono de Deus. Então, a mente transformada não é aquela que pensa positivamente. A mente transformada é aquela que pensa biblicamente. Biblicamente. Então, a libertação mental não vem de técnicas, mas da submissão à verdade revelada. O Espírito Santo, ele trabalha com a palavra, é com a verdade. Ele renova pensamentos, limpa as memórias e reordena as prioridades. João 17,17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós temos pensamentos alinhados ao reino, isso vai produzir paz. Filipenses 4, verso 8 e 9. Tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, aí ele termina dizendo: nisso pensai. Então, a mente que se alinha à verdade de Deus, ela vai experimentar paz, estabilidade emocional. Porque o pensamento correto produz o sentimento correto. Então, a guerra espiritual, ela é vencida quando a mente encontra repouso na soberania e na bondade de Deus. Hermann Bavinck diz assim:
A verdadeira paz é o resultado de uma mente reconciliada com Deus, não da ausência de conflito. Paulo não fala apenas de doutrina, mas Paulo está falando de práticas mental. Prática mental. Pensar em um ato espiritual. Pensar é um ato espiritual. Então, cada pensamento que exalta Cristo é um tijolo na fortaleza da paz. Então, por outro lado, cada pensamento que alimenta o medo, alimenta o orgulho, vai ser uma fortaleza nas trincheiras do inimigo. John Piper escreve assim: a paz de Deus não é irracional. Ela é o fruto de uma mente que vê Deus acima da circunstância. Então, o Espírito Santo governa as nossas emoções quando a mente está firmada na verdade. A mente em paz, ela é a fortaleza de um coração livre. Então, quando eu renovo a minha mente, como Paulo diz, eu estou fortalecendo o Espírito. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Efésios 4:23, renovai-vos no espírito do vosso entendimento. Então, renovar a mente é o processo contínuo de substituir padrões mundanos por princípios do reino. Ela é a santificação aplicada à mente. É o Espírito Santo reformando o pensamento, o desejo, a vontade. John Owen diz assim: a renovação da mente é a obra diária do Espírito, que imprime em nós a mente de Cristo. Calvino vai completar dizendo assim: a verdadeira transformação não é mudança de comportamento. Gente, ouça isso. Olha o que Calvino escreve. Parece que Calvino está escrevendo hoje, né? Ele diz assim: a verdadeira transformação não é mudança de comportamento, mas mudança de mente. É o intelecto sendo governado pela graça. Então, renovar a mente é um ato de resistência espiritual. Cada vez que o crente renova, cada vez que o crente ele renova os seus pensamentos, cada vez que ele pensa de acordo com a verdade, o inimigo vai perdendo o território. O inimigo vai perdendo o território. Então, cada pensamento alinhado à fé fortalece o espírito e destrona o medo. 1 Coríntios 2,16. O Espírito de Deus renova o interior do homem, transformando-o de dentro para fora, até que a mente se torne reflexo da mente de Cristo. Então, parafraseando, é isso que está dizendo lá em 1 Coríntios 2,16. Efésios 4, verso 23, ele começa dizendo assim: sede renovados, e o verso 24 termina: revestivos do novo homem. Então, uma mente cativa a Cristo é o primeiro campo de batalha. Não vá para a batalha espiritual se você já perdeu a batalha na sua mente. Não se coloque nesse lugar de guerra espiritual se você não está conseguindo vencer na sua mente primeiro. Vença primeiro essa guerra, aí você está preparado. Então, o lugar da nossa vitória é na nossa mente. Então, o cristão, ele vence quando a sua mente é cativa à palavra e livre do engano. Pastor, como que a minha mente vai ser cativa da palavra? Lendo a Bíblia. Nosso canal do YouTube, você vai poder fazer o desafio da Bíblia em um ano, ler ela toda em um ano. O que nós estamos fazendo aqui é mergulhando na palavra, é trazendo ensino para você. E por isso que a leitura da palavra ela é tão importante. Agostinho vai dizer assim: o coração segue o que a mente contempla. Por isso, contemplar a verdade é o primeiro passo para amar a Deus. Então, assim, vencer na mente é vencer na vida. Vencer na mente é vencer na vida. A guerra espiritual não se ganha no grito, mas ela se ganha no pensamento rendido à palavra. E o Espírito Santo é o general que guia o crente à vitória diária. Essa vitória sobre o engano, o medo e o pecado. Eu quero terminar lendo aqui Filipenses 2,5 para você. Tem de vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Se a gente for para Filipenses 4,7, diz assim: e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4,7. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Coração e mente. Por muito tempo se falou muito do coração, mas precisamos falar da mente. Por quê? Porque a batalha espiritual, ela começa na mente. Ela começa na mente. Então, a guerra espiritual começa na mente.
começa nas emoções. Satanás, ele trabalha com mentiras, com engano. Se você abrir a porta para essas mentiras, pastor, eu já abri um dia, aí entra a palavra de Deus. Ela é o filtro. Ela é o filtro da verdade, ela é o filtro da libertação. Então, quando nós temos pensamentos alinhados ao reino, isso vai produzir paz. Renovar a mente é fortalecer o espírito e resistir o mal. Então, se você quer travar uma batalha espiritual, você precisa primeiro vencer a primeira batalha, que é no campo da mente. Então, o campo de batalha da mente é onde nós vencemos a guerra espiritual. Então, eu quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, eu vou falar sobre jejum, oração e vida consagrada. Nós já tivemos aula aqui sobre jejum, sobre oração, sobre práticas espirituais, mas o meu foco aqui não é ensinar sobre jejum, nós já temos aula sobre isso, mas é te mostrar como que essas práticas espirituais são importantes para vencermos a batalha espiritual. Deus abençoe sua vida, eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.